6h31, vamos falar do esporte. Ontem teve Corinthians e Grêmio em campo, deu um empate, os dois ficaram estacionados, hein? Foi bom esse resultado para ambos? Tudo bem, Sil? Bom dia, Pedro Campos. Bom dia. Olha, se a gente fizer um recorte para o Corinthians, em 3 jogos, em 9 pontos disputados, o Corinthians conquistou 7 pontos. É um recorte muito bom com o Ramon Dias, o novo técnico do Corinthians. 3 partidas, 7 pontos em 9 disputados. Porém, se a gente for fazer um recorte ali, eu acho que para o Grêmio o resultado é melhor porque é um empate fora de casa contra o Corinthians. Então, o Corinthians terminou o primeiro turno do campeonato em 19 rodadas com 19 pontos. 1 ponto por rodada. É o 14º colocado no Campeonato Brasileiro. No ano passado, o Corinthians teve 24 pontos no primeiro turno. Então, uma diferença, a queda de rendimento, realmente. O Grêmio ainda não terminou o primeiro turno. Ele tem 2 jogos para fazer. O Grêmio hoje está na zona de rebaixamento com 15 pontos, 4 pontos atrás do Corinthians. Porém, tem 2 jogos a mais para fazer ainda. O Corinthians tem 2 jogos a mais no caso. Então, os adversários do Corinthians que estão atrás do Corinthians, todos têm jogos. Criciúma e Cuiabá, 2 jogos para fazer ainda. Quer dizer, então não dá para falar num recorte que o Corinthians escapou da zona de rebaixamento nesse primeiro turno. Se os outros times que estão na parte de baixo vencerem as suas partidas, o Corinthians termina o primeiro turno na zona de rebaixamento. Mas se a gente fizer o recorte do lado do Corinthians em que em 3 partidas o Corinthians não perdeu com o novo técnico, o resultado foi teoricamente bom. 2-2, o jogo na Neoquímica Arena, teve polêmica de arbitragem, muita gente reclamando ali do pênalti assinalado em cima do Romero, e o Grêmio empata com o Corinthians na Neoquímica Arena, tudo igual, 2-2. Então agora, a partir de amanhã, começa já o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu destaco que ainda algumas equipes precisam fazer jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, mas definitivamente a 20ª rodada começa a partir de amanhã. Às 7 da noite tem Palmeiras e Vitória, aqui em São Paulo. Juventude e Criciúma jogam no Rio Grande do Sul. Às 8 da noite, Bahia Internacional. Às 9h30, Botafogo e Cruzeiro, Fortaleza e São Paulo. São jogos de amanhã do Brasileirão. E no domingo, às 11 da manhã, Bragantino e Fluminense. Às 4 da tarde, Flamengo e Atlético Goianiense. Às 7 da noite, Grêmio e Vasco. Atlético Mineiro e Corinthians, Cuiabá e Atlético Paranaense. Os jogos já do retorno, do segundo turno do Campeonato Nacional. E mais, Felipe? Vamos falar de Sul-Americana. Ontem a gente teve a classificação do Atlético Paranaense, derrotou o Cerro Porteño por 2-1 e avançou para as oitavas de final. E o Cuiabá perdeu em casa para o Palestino e foi eliminado, 2-1 para o time chileno. Portanto, os confrontos definidos da próxima fase de oitavas de final da Sul-Americana. Rosário Central e Fortaleza, Bragantino e Corinthians, Atlético Mineiro e Belgrano, Huachipato e Racing da Argentina, Libertad e Sport Ameliano, Boca Juniors e Cruzeiro, Palestino Independente Medellín, LDU contra Lanús. São os confrontos definidos das oitavas de final da Sul-Americana. A Conmebol ainda vai detalhar os dias e horários dos jogos, mas as partidas estão previstas para o meio de agosto. Então, a partir do dia 13, 14, 15 de agosto, as partidas de ida da Copa Sul-Americana. Muito bem, Felipe. E tem polêmica fora de campo também, envolvendo o VAR, né? Como assim, fora de campo envolvendo o VAR? Explique, Felipe. Você lembra o John Textor, no ano passado, o dono da SAF do Botafogo? Ele fez algumas críticas na arbitragem, foi na rede social falar que o Botafogo foi roubado no jogo do Palmeiras contra o Botafogo, aquele jogo que teve aquela virada incrível, 4-3 para o Palmeiras. O árbitro, Rafael Trace, entrou com uma ação contra o John Textor. Ele cobra R$100 mil por danos morais pelo dirigente ter acusado o VAR de Botafogo e Palmeiras de manipulação. Trace era o árbitro de vídeo na partida. Ele entrou com a ação agora, no dia 25 de julho, na 4ª Vara Civil de Curitiba, no estado do Paraná. E no documento, a defesa do árbitro alega que Textor o acusou de manipulação. Segundo a defesa, as postagens do dirigente atacam a honra de Trace, bem como a classe de árbitros do futebol brasileiro. Portanto, está sendo processado pelo árbitro. Imagina se ele vence essa ação, o que o John Textor vai ter que pagar, porque aí vira uma ação atrás da outra, né? Se ele ganhou uma, um árbitro ganhou uma e outros árbitros vão começar também a entrar na justiça
contra dirigentes que falam e atacam a honra dos árbitros do futebol brasileiro. Portanto, o Trace cobrando R$100 mil do John Textor por ter acusado de manipulação no ano passado. Pedro. Valeu, Felipe Melo, com as notícias do futebol, 6h36.